Em 24 de julho do ano de 2000, o mundo do futebol foi abalado pela chocante transferência de Luís Figo do Barcelona para o maior rival, o Real Madrid, por um valor recorde de 60 milhões de euros. Traidor, Judas, mercenário, essas foram algumas das palavras lançadas pelos torcedores do Barcelona. Mas como isso aconteceu? Como um jogador que mostrou tanta paixão pelo Barça durante 5 anos, frequentemente beijando o escudo do clube, após marcar vários gols pelo time, decidiu trocar a glória da Catalunha por mais dinheiro no Real Madrid? Neste vídeo, vamos mergulhar nessa e em outras grandes traições na história do futebol. Vamos explorar a polêmica saída de Robin van Persie do Arsenal, considerado por muitos como o maior traidor da Premier League. Também discutiremos a infame transferência de Sol Campbell, que deixou os torcedores do Tottenham furiosos ao se juntar ao Arsenal. E não podemos esquecer o desgosto dos torcedores da Fiorentina, com Roberto Baggio, que se transferiu para a Juventus. E como bônus, vou apresentar a vocês um jogador que, apesar do ódio e da rivalidade entre clubes, conseguiu ganhar o respeito e permanecer no coração dos torcedores de ambos os times. Fique ligado para descobrir mais sobre essas histórias intrigantes de traição e lealdade no mundo do futebol. Mas antes de irmos para o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e comentar muito. E não esqueça de ligar as notificações, irá nos ajudar muito. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. E vamos começar com a história de Robin van Persie. Em 20 de maio de 2004, um jovem de 20 anos se juntou ao Arsenal. O holandês, cheio de talento e determinação, chamou imediatamente a atenção de Arsène Wenger, o técnico do Arsenal. Wenger, sempre perspicaz, viu o potencial no jovem jogador e em poucos meses transformou Van Persie de um ala esquerdo em um atacante central, assim como havia feito com a maior estrela do clube, Thierry Henry. Com Henry sendo muito mais experiente, Van Persie inicialmente assumiu o papel de substituto, mas quando Henry deixou o clube para ir ao Barcelona, Van Persie assumiu a responsabilidade de marcar gols, tornando-se um principal atacante do time. No início da temporada de 2011 a 2012, Van Persie se tornou o capitão do time e um ídolo para os torcedores, marcando gols e dando assistências em quase todas as partidas. Em sua oitava e última temporada no Arsenal, ele marcou 30 gols, tornando-se o artilheiro da liga e o oitavo maior artilheiro do clube com 132 gols. Apesar do seu sucesso em Londres, Van Persie estava insatisfeito com os resultados da equipe. Em 4 de julho de 2012, Van Persie anunciou que não assinaria um novo contrato com o Arsenal, partindo o coração dos fãs em todo o mundo. Um mês depois, ele desferiu o golpe final, quando o Manchester United anunciou sua contratação. Van Persie foi acusado de escolher mais dinheiro após sua melhor temporada na história. Ao se afastar do Arsenal, onde passou 8 anos de sua carreira, ele começou a elogiar o Red Devils em entrevista, dizendo que sempre quis jogar pelo Manchester United e que sonhava com isso desde criança. Os fãs do Arsenal não puderam perdoá-lo. Camisas com o nome de Van Persie foram queimadas e o caos causado por sua transferência fez com que ele passasse a ser odiado por toda a torcida do clube. Essa é só a primeira história que preparei para vocês. Fiquem até o final do vídeo para entender por que Luís Figo trocou o Barcelona pelo Real Madrid. Agora vamos falar sobre Maurice Johnston, um jogador de futebol da Escócia, cuja transferência foi tão surpreendente quanto a de Mohamed Salah trocasse o Liverpool pelo Manchester United ou Lionel Messi prometesse voltar ao Barcelona, mas acabasse indo para o Real Madrid. Johnston era um atacante sensacional, jogava no time do Celtic, encantando os torcedores de Glasgow entre 1984 e 1987. Com sua dedicação ao clube e desempenho incrível em campo, ele se tornou uma verdadeira estrela. Johnston marcou 72 gols em 128 partidas, ajudando o time a vencer a Copa da Escócia no ano de 85 e o título da Liga Escocesa em 1986. Buscando novos desafios, Johnston se transferiu para o Nantes, na França, em 1987.
onde continuou a brilhar marcando 22 gols em 2 temporadas. Embora ele tivesse dito que nunca voltaria à Escócia, Johnston mudou de ideia e apareceu em uma coletiva de imprensa para anunciar que assinaria novamente com o Celtic, mas para surpresa geral isso não aconteceu. Ao voltar para casa, Johnston chocou a todos ao assinar com o maior rival do Celtic, o Rangers FC. Isso causou um verdadeiro terremoto no mundo do futebol e em toda a Escócia. O Rangers tinha uma regra não escrita de não contratar jogadores católicos, mantendo o clube como um bastião protestante. Portanto, a contratação de Johnston, o primeiro católico em décadas, foi uma grande surpresa. Os torcedores dos Rangers ficaram furiosos com essa quebra de tradição. Muitos queimaram lenços e rasgaram seus ingressos de temporada em protesto. A desconfiança dos torcedores vinha do fato de que Johnston havia jogado pelo Celtic e comemorava seus gols contra o Rangers de uma maneira que os irritava profundamente. Para os torcedores do Celtic, Johnston se tornou um verdadeiro traidor por se juntar ao maior rival, e a reação foi tão intensa que ele precisou de segurança pessoal para lidar com hostilidade. E mais uma vez, o Arsenal aparece na nossa lista polêmica. Vamos falar sobre Ashley Cole, um jogador que cresceu no clube desde muito jovem. Ele estreou na equipe principal aos 18 anos, sob a tutela de Arsène Wenger, que cuidou de Ashley Cole com atenção, temendo que ele se tornasse mais um talento inglês desperdiçado, antes de atingir seu potencial. No entanto, os problemas não demoraram a surgir. À medida que a carreira de Ashley Cole progredia, seu relacionamento com o Arsenal começou a se desgastar. O sucesso pessoal na Euro de 2004 lhe rendeu um lugar na equipe do ano da UEFA, mas seus últimos anos no clube foram marcados por lesões e controvérsias. Mesmo assim, por mais de 6 anos, ele foi uma peça fundamental na defesa de um dos melhores times da história do Arsenal. Em 2005, Ashley Cole foi considerado culpado de entrar em contato com o Chelsea, um rival da liga, sobre uma possível transferência sem informar o Arsenal. O jogador foi multado em 100 mil euros e seu agente, Jonathan Burnett, teve que pagar a mesma quantia. O Chelsea foi multado em 300 mil euros e o próprio José Mourinho teve que desembolsar 75 mil euros. Que conversa cara, não é? Em 18 de julho de 2005, Ashley Cole assinou uma extensão de contrato com o Arsenal, mas apenas um ano depois, ele deixou o clube de maneira tumultuada. Em sua autobiografia, ele atacou o Arsenal, chamando-se de bode expiatório do clube. O defensor foi propositalmente deixado de fora da foto do time do Arsenal na temporada de 2006 a 2007, sugerindo sua saída iminente. A amarga disputa contratual azedou a relação entre o agente de Ashley Cole e o clube, dificultando a chegada de um acordo. O Arsenal não queria ceder o jogador por menos de 25 milhões, enquanto Mourinho insistia que não pagaria um centavo a mais do que a oferta inicial de 16 milhões de euros. As negociações com o Chelsea se arrastaram por todo o mês de agosto, e Cole assinando o contrato no último dia da janela de transferência às 23 horas. Essa mudança irritou profundamente os torcedores do Arsenal, que passaram a chamá-lo de Cashley, e agitando notas falsas de 20 euros com o rosto de Ashley Cole quando os dois clubes se enfrentavam em 10 de dezembro de 2006. Em 2011, Ashley Cole revelou que perdoou o clube por suas ações, dizendo: "Não acho que fui respeitado no Arsenal, ou não me senti tão respeitado quanto pensei que merecia. Respeito significa muito para mim. Dei tudo de mim para o Arsenal e fui honesto enquanto estive lá." Vocês se lembram do bônus que mencionei no início do vídeo? Chegou a hora de contar a história de um jogador que, apesar das rivalidades acirradas e transferência entre clubes que são eternos rivais, permaneceu no coração de muitos torcedores. Sim, estou falando, é claro, de Ronaldo Nazário. O brasileiro foi uma estrela brilhante, não apenas no Barcelona e no Real Madrid, mas também no Milan e na Inter de Milão. Em todos esses clubes, ele encantou o público com gols incríveis, dribles impressionantes e passes precisos. Além de suas habilidades fenomenais, Ronaldo tinha um caráter único, sempre estava sorrindo e mantendo uma relação alegre com os companheiros de equipe e torcedores. Uma curiosidade sobre a trajetória de Ronaldo é que ele nunca mudou diretamente de um clube rival para o outro. Sua carreira foi assim: 1 ano no Barcelona, 5 anos na Inter de Milão, 5 anos no Real Madrid e 2 anos no Milan.
Milan. Além disso, Ronaldo nunca se identificou exclusivamente com a comunidade de um determinado clube. Ele nunca beijou o distintivo ao marcar um gol, uma atitude que, embora possa parecer insignificante, ajudou a manter o respeito de todos os torcedores. Dessa forma, Ronaldo conseguiu evitar os insultos e o ódio dos torcedores enfurecidos, sendo bem lembrado em cada um dos clubes por onde passou. Seu talento e carisma deixaram uma marca que transcende as rivalidades clubísticas, tornando-se um jogador amado por muitos, independentemente do time que apoiam. Vamos falar agora sobre uma das transferências mais controversas da Premier League, considerada por muitos especialistas como a maior traição da história da liga. Preparem-se para os detalhes dessa história dramática, que envolve encontros secretos e muita emoção. Nosso personagem principal é Sol Campbell, um defensor central poderoso que cresceu no Tottenham. Ao longo de 10 anos fenomenais em Londres, ele se tornou um jogador-chave e capitão do clube, construindo um vínculo incrível com o time e os torcedores. Com 1,90 m de altura e pesando 100 kg, Campbell era uma verdadeira muralha contra os atacantes adversários. Apesar de seu tamanho imponente, ele era temido e modesto, o que tornava ainda mais querido pelos fãs. Os dirigentes do Tottenham sabiam que seria difícil manter um jogador tão talentoso, com times de toda a Europa, incluindo Barcelona, Inter de Milão, Manchester United e Bayern de Munique, interessados em contratá-lo. Com seu contrato chegando ao fim, jornalistas estavam ansiosos para saber o futuro do zagueiro. Quando questionado sobre sua carreira, Campbell afirmou firmemente que não assinaria com outro clube, enquanto ainda tivesse contrato com o Tottenham, e que definitivamente não jogaria pelo Arsenal. Essa postura honrosa não agradou aos dirigentes do clube, que esperavam uma grande quantia em dinheiro pela sua transferência. Quando o Tottenham registrou uma sequência de 6 gols sem sofrer gols, a jornalista Clary Tomlinson perguntou diretamente a Campbell se ele ficaria no Tottenham, ao que ele respondeu rapidamente: "Vou ficar." Essas palavras desenvolveram a esperança aos torcedores, já que estavam se conformando com a saída do jogador. No entanto, a sequência de vitórias não durou muito, e Campbell ficou cada vez mais frustrado com o fraco desempenho da equipe. Decidido a não renovar seu contrato com o Tottenham, ele começou a considerar ofertas de vários clubes. Todo mundo do futebol estava convencido de que Campbell se mudaria para o exterior. Curiosamente, o negociador mais eficaz acabou sendo ninguém menos que Arsene Wenger, do Arsenal. Inicialmente, Campbell rejeitou a oferta do Arsenal devido à eterna rivalidade entre os dois clubes, mas as oportunidades oferecidas pelo Arsenal eram realmente imensas. Para evitar atrair a atenção da mídia, Campbell planejou uma série de reuniões com dirigentes do Arsenal longe da cidade na calada da noite. Assim, eles concordaram com os termos do contrato, com base em uma transferência gratuita. A gestão do Tottenham ficou furiosa, pois não só estavam perdendo um de seus melhores jogadores, mas o clube não receberia nem um centavo pela transferência. Quando o Arsenal convocou uma coletiva de imprensa extraordinária, tudo ficou claro. Os torcedores do Tottenham ficaram furiosos, queimando camisas com o nome de Campbell. O retorno de Campbell ao White Hart Lane foi altamente esperado, e em 17 de novembro de 2001, ele foi recebido com hostilidade pela torcida do Tottenham e banners com a imagem de traidor. A partida terminou empatada em 1-1. Campbell enfrentou muitas dificuldades devido à transferência. Ele não podia ir a certos locais para jantar ou passear livremente por Londres, por causa da raiva dos torcedores do Tottenham. Sol Campbell provavelmente nunca obterá o perdão dos torcedores do Tottenham, mas certamente olhará para suas conquistas de medalhas e títulos sem se arrepender de qualquer decisão. Agora, vamos para a ensolarada Itália, mais precisamente para a Fiorentina, onde Roberto Baggio deu seus primeiros passos sérios no futebol em 1985. A Fiorentina adquiriu um jovem atacante por 11 milhões e meio de euros. Apesar de enfrentar lesões no início, Baggio se tornou incrivelmente popular e ainda é considerado um dos melhores jogadores da história do clube. Durante seus 5 anos lá, ele conquistou o coração dos torcedores, marcando muitos gols. Em sua melhor temporada, ele levou o time à final da Copa da UEFA em 1990, onde enfrentaram seu futuro clube, a Juventus. Após
Após uma batalha intensa, a Juventus saiu vitoriosa. Naquele mesmo ano, Baggio recebeu o Prêmio Bravo como o melhor jogador sub-23 nas competições europeias. A derrota na final e a transferência subsequente para a Juventus, por uma então quantia recorde de 1 milhão de euros, foram suficientes para convencer o jogador a mudar de clube. Infelizmente para os torcedores da Fiorentina, a transferência desse melhor jogador para o seu rival mais odiado foi devastadora. Apenas 2 anos após assinar o contrato, as ruas da cidade italiana se encheram de multidões enfurecidas. Relatos policiais descreveram tumultos com arremessos de tijolos, correntes e coquetéis molotov. Mais de 50 danos significativos foram registrados e 10 pessoas foram presas. Eu fiz de tudo para ficar, disse Baggio após os tumultos. Durante sua primeira partida no estádio Artemio Franchi, como novo camisa 10 da Juventus, Baggio foi alvo de uma enxurrada de bebidas e zombaria dos ex-torcedores. Embora tenha forçado um pênalti, ele se recusou a cobrá-lo, alegando que o goleiro Iano Marini estava muito familiarizado com seus hábitos de anos de treinamento. O simbolismo daquele momento foi profundo, sugerindo que Baggio não suportaria marcar contra o seu ex-clube. Seu gesto ao sair de campo, após ser substituído, foi significativo. Furiosos, os fiorentinos atiraram vários objetos, incluindo um cachecol do time, em direção ao atacante. Baggio pegou o cachecol e o segurou contra o peito, acenando em direção às arquibancadas, mostrando o carinho que ainda tinha pelos torcedores, apesar das provocações. Em Turim, sua recepção não foi muito melhor, mas cerca de 30 torcedores o cumprimentaram em seu próximo treino, apesar de ter melhorado seu recorde de gols e conquistado a dobradinha em 1995. Baggio nunca conquistou totalmente o coração dos Juventini. Enquanto isso, os leais torcedores da Fiorentina amplamente aceitaram suas desculpas, resistindo à transferência imposta pelo presidente do clube. Agora, vamos falar sobre um dos maiores escândalos de transferência da história do futebol, que envolveu Luís Figo, o Golden Boy, do Barcelona. Figo era considerado o melhor ala do mundo durante seu tempo no Barcelona, onde passou 5 anos conquistando 2 títulos da La Liga, uma Copa del Rey e uma Copa UEFA Winners' Cup. Em 2000, ele até ganhou a Bola de Ouro, o prêmio de melhor jogador do mundo. No entanto, naquele mesmo ano, Figo chocou o mundo do futebol ao se transferir para o maior rival do Barcelona, o Real Madrid, por uma taxa recorde de 60 milhões de euros. Vários fatores contribuíram para a sua saída do Barcelona. O clube estava enfrentando dificuldades financeiras e lutava para manter a estabilidade, incapaz de atender às demandas salariais de Figo e seu agente para um novo contrato. Isso deteriorou a relação entre o jogador e o clube. Rumores de um acordo secreto com o Real Madrid começaram a circular na Espanha, mas Figo negou veementemente qualquer contato com o rival. Não falei com o Real Madrid. Todos os rumores são mentiras. Vou ficar no Barcelona. Esta é a minha casa. Enquanto isso, o Real Madrid, sob a liderança de Fiorentino Pérez, via Figo como o jogador ideal para ajudar o clube a recuperar sua posição como líder no futebol espanhol. Pérez convenceu Figo de que ele poderia conquistar mais títulos e ter mais sucesso no Real Madrid do que no Barcelona. Essa visão, combinada com as oportunidades de jogar em um dos clubes mais prestigiados do mundo, foi irresistível para Figo. A transferência de Figo para o Real Madrid causou indignação entre os torcedores do Barcelona, que viram a mudança como uma traição. Figo era um ídolo no Barcelona e seu papel crucial no sucesso do clube tornou a transferência ainda mais dolorosa para os torcedores catalães. Após sua controversa transferência para o Real Madrid, Figo retornou ao Camp Nou quase 3 meses depois, agora como jogador dos merengues. Sua chegada foi acompanhada por seguranças devido à intensa hostilidade dos torcedores do Barcelona, que o receberam com uma chuva de objetos, incluindo moedas, telefones celulares, pedras e até mesmo uma corrente de bicicleta. Medidores de som instalados pelo canal Plus TV captaram níveis de ruído mais altos do que em qualquer boate da cidade durante a partida. As autoridades catalãs tentaram acalmar os ânimos, mas sem sucesso. Quando Figo voltou a jogar o El Clásico no Camp Nou em novembro de 2002, ele foi recebido com ainda mais hostilidade do que há 2 anos antes. Paco Pavón, defensor do Real Madrid naquela partida, lembrou-se do ônibus entrando no estádio, com a polícia criando uma passagem especial com 25 metros de cada lado. Mas mesmo assim, os torcedores lançaram garrafas de vidro e pedras. O jogo acabou se tornando caótico e teve que ser interrompido no meio do segundo tempo, aos 16 minutos, devido a problemas causados pela
reação dos torcedores durante a cobrança de escanteios por Figo. A transferência de Figo para o Real Madrid foi vista por muitos como um movimento estratégico de Florentino Pérez, para usar o jogador como um cavalo de Troia e ganhar acesso à liderança do clube. Figo foi o primeiro jogador do ambicioso projeto galáctico, que incluía nomes como Zinedine Zidane, Ronaldo Nazário, David Beckham e Michael Owen. A estratégia de Pérez visava não apenas o sucesso esportivo, mas também promoção de produtos e acordos de transmissão televisiva baseados na aura e na carisma dessas estrelas galácticas, acarretando milhões de euros para o cofre do Real Madrid. Realmente a transferência para Figo não foi muito boa, mas para os cofres do Real Madrid foi uma das melhores. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Caso tenha gostado, não deixe de se inscrever no canal e deixar o seu like e comentar muito, irá nos ajudar muito. Até o próximo vídeo.